Bem pessoal, hoje trago aqui um smartphone diferente ao canal. É o mais perto para já que eu tive de ter um smartphone dobrável. Não é um smartphone dobrável a 100%, mas sim um smartphone que traz então uma capa que tem um segundo ecrã. Vou-vos falar então aqui do LG G8X, que é um smartphone que para todos os efeitos pode ser utilizado como um smartphone de topo, praticamente igual à maior parte de flagships que existem aqui de outras marcas, e depois temos a capa em que podemos colocar o smartphone e passamos então aqui a ter o segundo ecrã, que é muito interessante então aqui para fazermos multitasking. É claro que ainda não é aqui a questão de termos um smartphone dobrável, porque temos dois ecrãs, não ficamos com apenas um ecrã para podermos usufruir, é mesmo mais para uma situação de podermos estar a fazer uma tarefa num ecrã e outra tarefa noutro, ou então para quem gosta de gaming, isto quase que parece uma Nintendo DS, assim por dizer, porque podemos ter o ecrã de baixo a fazer-nos de comando e o ecrã de cima para podermos estar a jogar, podemos estar assim a fazer a nossa integração com o smartphone. É claro que depois podemos estar a ver vídeos no ecrã e a fazer e a ver os e-mails no outro ecrã. Portanto, existem aqui muitas vantagens de termos este segundo ecrã. É claro, também existem aqui características que para a maior parte das pessoas podem não ser tão interessantes, porque a questão de termos o smartphone com a capa, ficamos aqui com um smartphone que é muito grande e um bocado grosso, assim comparativamente com outros smartphones que andam aqui no mercado. Assim, para falar só das características principais, depois se vocês quiserem ver o resto das características, podem passar no link que está na descrição do vídeo. Estamos aqui a olhar para um smartphone da LG, então tem um Snapdragon 855, temos 6 GB de RAM, 128 GB de espaço interno nesta configuração, um ecrã de 6.4 polegadas Full HD+, 4000 mAh de bateria, já temos certificação IP68, carregamento sem fios, ainda temos jack 3.5mm. Em relação às características principais, ele está em linha de conta com os flagships que existem de outras marcas. Aqui realmente a diferença acaba por ser termos a possibilidade de utilizar dois ecrãs quando outros smartphones não nos dão esta possibilidade. Este smartphone, a meu ver, é mesmo mais para um nicho de pessoas, para aquelas pessoas que realmente querem usufruir de multitasking no smartphone e que realmente veem aqui a vantagem de ter dois ecrãs. Eu falei com algumas pessoas e perguntei a opinião a algumas pessoas e a maior parte das pessoas achou que não faz tanto sentido por causa de tornar o smartphone maior, de o tornar mais difícil, por exemplo, de levarmos no bolso. Agora, claro que se vê aqui como vantagem para quem quer fazer duas tarefas ao mesmo tempo, estar a ver os e-mails e estar a ver, por exemplo, vídeos no YouTube. E nesse sentido eu acho que este smartphone faz totalmente sentido. Além disso, temos sempre a possibilidade também de utilizá-lo sem a capa. Ou seja, para situações em que realmente a capa não nos vai fazer diferença, podemos utilizá-lo e levá-lo sem termos que utilizar a capa. Em situações de trabalho em que queremos realmente usufruir aqui de multitasking, colocamos a capa e podemos utilizar então ao mesmo tempo. Ou seja, o smartphone funciona, claro, sem a capa, não precisamos ter a capa, ele também é vendido sem a capa e depois é vendido em conjunto com a capa. Aqui o que temos de ter em conta é que em relação ao preço estamos a falar cerca de 950 euros, pelo menos no momento em que eu estou a fazer a análise, para termos um smartphone com dois ecrãs. E se formos ver a concorrência mais direta, temos também smartphones a custar cerca de 1000 euros, mas só nos trazem um ecrã. Portanto, aqui podemos ver que em termos de preço não é assim demasiado exagerado para o que a concorrência tem, pode ser exagerado para algumas pessoas. Mas isto, em relação aos preços, tudo tem a ver com o que as pessoas veem como vantajoso no smartphone e realmente se é algo que estão dispostos a dar. Falando do resto das características, em relação ao smartphone, já é o que seria de esperar de um smartphone deste género. Temos uma bateria de 4000 mAh, que mesmo tendo dois ecrãs é suficiente para nos durar um dia com uma utilização normal. É claro que se for uma utilização muito intensiva não nos vai conseguir durar o dia. Mas para uma utilização normal em que vamos ligando, em que vamos vendo as mensagens, vamos ativando os ecrãs, vamos desativando, vamos fazendo assim uma utilização mista, parece-me estar equilibrado para um dia de utilização. Depois chegam ao fim do dia, põem a carregar, quer seja por fios, quer seja sem fios. Em relação ao carregamento com fios, o que é interessante é que o carregador vem então com uma peça para poderem carregar o smartphone com a capa ou sem a capa. Ele com a capa tem uns pequenos pinos para fazer a ligação com a peça que vem adicional com o carregador. Se utilizarem sem a capa, podem carregar diretamente por Type-C, ou então se tiverem carregador sem fios não se precisam preocupar com isso e pousam o smartphone no vosso carregador. Ele também carrega sem fios tendo a capa ou sem a capa, portanto não vão ter nenhum problema.
Em relação aos ecrãs, eu achei que tem aqui uma qualidade muito boa, não tem aqui nenhum detalhe negativo a apontar. Em relação às câmaras, elas são boas, mas não são excepcionais. Ou seja, não parece que a LG investiu aqui muito, como por exemplo faz a Huawei ou como faz a Samsung na parte das câmaras. Consegue-nos apresentar aqui boas câmaras, mas do ponto de vista da concorrência mais direta com preços semelhantes, não é excepcional. É uma boa câmara, já consegui tirar muito boas fotografias, mas ainda não é aqui a questão excepcional. Aqui a questão excepcional foi mesmo que a LG investiu nesta integração com a capa, para podermos então interligar os dois ecrãs, para podermos passar o que estamos a ver de um ecrã para o outro, para podermos pôr as aplicações a correr em dois ecrãs. Eu acho que a integração foi mesmo mais com a capa, e a mais-valia deste smartphone é mesmo vocês comprarem um smartphone completo com a capa. Sem a capa não vejo assim tantas vantagens, porque acaba por ser um smartphone mais normal. Depois de resto, podem contar então que o smartphone é à prova d'água, tem a certificação IP68, mas a capa não tem. Portanto, se for uma questão de andarem num local com água, convém não andarem com a capa. Só o smartphone é que tem essa certificação. Não tem assim nada de muito negativo a apontar. Realmente o aspecto mais negativo é que ele acaba por ser um bocado maior do que é habitual comparativamente com outros smartphones. Se vocês estiverem a utilizar a capa, fica realmente um smartphone mais pesado, fica um smartphone maior, e não temos a integração como temos nos dobráveis, em que temos apenas um ecrã. Continuamos na mesma a ter dois ecrãs, em que podemos passar então as aplicações de um ecrã para o outro. Aqui uma questão interessante também foi a integração então com jogos que são compatíveis com Gamepad, em que nós podemos utilizar o smartphone como Gamepad e utilizamos o ecrã secundário então para podermos jogar o jogo. Em que ficamos então aqui com um aspecto mais à Nintendo DS, em que utilizamos os dois ecrãs com esse tipo de integração. Para concluir, eu acho que a LG nos conseguiu dar aqui um smartphone bastante interessante. É um smartphone diferente do que estamos habituados a ver, acaba por ser aqui um híbrido entre os smartphones dobráveis e os smartphones não dobráveis, ou seja, conseguimos ter aqui um smartphone que para todos os efeitos é dobrável, mas mantém na mesma dois ecrãs. E se não quisermos utilizar o segundo ecrã, podemos andar com o smartphone apenas. É claro que devido às características dele o tornam mais interessante se calhar para algum tipo de pessoas que vê uma mais-valia no segundo ecrã para fazer aqui a parte do multitasking. Para a maior parte das pessoas se calhar não vai haver assim uma mais-valia tão grande. É sempre interessante trazer-vos aqui soluções diferentes, soluções que não são sempre iguais. Muitas marcas às vezes preocupam-se em fazer quase tudo igual, e neste caso a LG realmente optou aqui por uma vertente diferente e apresentar-nos um smartphone que é diferente do que vocês costumam ver no mercado, e trazer aqui uma capa que é a mais-valia do smartphone para todos os efeitos. Dessa forma não tenho assim muito mais a acrescentar. Foi interessante ver um smartphone diferente. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo. Bem pessoal, aqui estamos a fazer o teste da câmara frontal do LG aqui ao fim do dia, para vocês verem então o comportamento da câmara, para verem como é que também é a captura de áudio. Eu vou fazer sempre os testes como é habitual, durante o dia, à noite, para vocês terem noção. Mas esta é então a qualidade da imagem ao fim do dia, já com pouca luz, para terem noção de como é que se comporta esta câmara. Bem pessoal, agora estamos a testar então aqui a câmara traseira, novamente para termos uma ideia do comportamento desta câmara com pouca luz em termos de vídeo. Eu vou também tirar algumas fotografias, vou fazer sempre a bateria de testes como é habitual, e aqui é só mais para terem noção do comportamento do áudio. Vamos continuar então aqui com os testes. Bem pessoal, estamos então aqui a testar a câmara frontal do LG, para terem noção como sempre do comportamento desta câmara, e também para ver aqui como é que é a captura de áudio, e aqui com algumas transições. Mas pronto pessoal, é sempre os testes habituais, para eu adicionar aqui à bateria de testes, para depois vocês verem no fim do vídeo. E já sabem, vamos continuar aqui com os testes, a câmara frontal, a câmara traseira, tirar mais umas fotografias à noite, fazer uns vídeos à noite, e pronto, assim fica completo. Bem pessoal, agora estou aqui a testar a câmara traseira, mais um teste, para ficar aqui com um teste completo, e vamos continuar aqui a bateria de testes, para termos o comportamento global.
never show. Shifting shapes in